Você sabe como ocorre a formalização da penhora na execução por quantia certa contra devedor solvente? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e a prática jurídica, isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido, se inscreva no meu canal e lembre-se, ative o sininho, que toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a formalização da penhora na execução por quantia certa contra devedor solvente. Lembrando que essa pílula faz parte de uma série onde estamos estudando o processo de execução. Para compreendermos como funciona a formalização da penhora, precisamos conhecer o artigo 839 do nosso Código de Processo Civil. Vamos lê-lo. Artigo 839. Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Parágrafo único. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais. Portanto, ocorrendo a penhora, segue-se a apreensão e o depósito dos bens. Só que a penhora precisa ser formalizada por esse auto de penhora. Se o oficial de justiça está realizando a penhora e ele penhora mais de um bem, ele faz um único auto de penhora, elencando todos os bens que está penhorando. Mas se essa penhora ocorrer em momentos distintos, vão ser realizados tanto os autos quanto os bens que forem penhorados. Então, se o oficial de justiça num dia penhora um veículo, no outro dia ele penhora, por exemplo, joias, ele vai fazer um auto em um dia e no outro dia, no outro local, no outro estabelecimento da empresa, ele faz o outro auto daquilo que ele está penhorando. Os requisitos do auto estão no artigo 838 do Código de Processo Civil. Vamos ver os requisitos do auto de penhora. A penhora será realizada mediante auto-termo que conterá, inciso 1º, a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita. Inciso 2º, os nomes do exequente e do executado. Inciso 3º, a descrição dos bens penhorados com as suas características. Inciso 4º, a nomeação do depositário dos bens. Mas para que a penhora ela tenha eficácia perante terceiros, o credor precisa levar ao registro, levar à averbação essa penhora. É o que estabelece o artigo 844 do Código de Processo Civil. Artigo 844. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante a apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. Então, o exequente ele vai levar a registro essa penhora. E não há necessidade de envio de mandado para o cartório. O exequente, de posse do termo de penhora ou do auto de penhora, ele vai ao cartório e faz o registro da penhora, ou faz essa penhora no Detran, ou na Capitania dos Portos, se for embarcação, ou na Diretoria de Aviação Civil, se for aeronave. Ele vai pegar esse bem que tem registro e vai averbar a penhora para que essa penhora gere efeitos perante terceiros. Ou seja, se o executado ele alienar esse bem vai ser considerado fraude de execução. O exequente não precisa demonstrar a má-fé do adquirente. Ele não precisa demonstrar o consílio fraude, porque, como está averbado no cartório, no registro do bem, a penhora, isso já gera a presunção absoluta de fraude à execução. Outro ponto importante é que a penhora é realizada no local onde se encontra o bem. Mas determinados bens, não é necessário que essa penhora seja feita no local onde está o bem. É o caso dos imóveis e dos veículos. Esses bens, os bens imóveis e os veículos, se demonstrar a existência desses bens, ou por certidão do registro do imóvel, ou por
documento do Detran que comprove que existe o bem e que ele está no nome do executado, basta a lavratura de termo de penhora nos próprios autos. É o que estabelece o artigo 845 do nosso Código de Processo Civil. Vamos verificar esse dispositivo. Artigo 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontram os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. Parágrafo 1º. A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada a certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada a certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos. Parágrafo 2º. Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do parágrafo 1º, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação. Percebemos, então, pelo parágrafo 2º, que se o executado não tiver bens no local onde se processa a execução e não for possível a lavratura por termo nos autos da penhora, vai ser expedida a carta precatória. Essa carta precatória vai realizar a penhora, a avaliação e também a alienação dos bens, sendo que qualquer vício, qualquer nulidade, qualquer questionamento sobre a penhora, sobre a avaliação e alienação desse bem, será decidido pelo juízo deprecado, ou seja, por aquele juízo onde está realizando esses atos. Agora, se a discussão for a respeito de outra questão, por exemplo, excesso de execução, aí os embargos deverão ser apresentados num juízo onde se processa a execução. Mas se os embargos versarem sobre questão da penhora, da avaliação ou da própria alienação, caberá ao juízo deprecado, ao juízo onde está realizando aquele ato, fazer a decisão, julgar esses embargos. O que acontece se o executado impede o oficial de justiça de realizar a penhora e a apreensão do bem e remoção desse bem para depósito judicial? O que vai acontecer? O artigo 846 trata dessa situação. Vamos conhecê-lo. Artigo 846. Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento. Parágrafo 1º. Deferido o pedido, 2 oficiais de justiça cumprirão o mandado, arrombando cômodos imóveis em que se presuma estarem os bens, e lavrarão de tudo auto circunstanciado, que será assinado por 2 testemunhas presentes à diligência. Parágrafo 2º. Sempre que necessário, o juiz requisitará força policial a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens. Parágrafo 3º. Os oficiais de justiça lavrarão em duplicata o auto da ocorrência, entregando uma via ao escrivão ou ao chefe de secretaria para ser juntada aos autos, e a outra à autoridade policial, a quem couber a apuração criminal dos eventuais delitos de desobediência ou de resistência. Parágrafo 4º. Do auto da ocorrência constará o rol de testemunhas com a respectiva qualificação. Então, se o executado oferece resistência à situação da penhora dos bens, o oficial de justiça vai comunicar ao juiz a situação e vai pedir ao juiz uma ordem de arrombamento e ainda a requisição de força policial. O juiz, então, com base no artigo 846, vai deferir essa medida, ou seja, de arrombamento e de requisição de força policial. Essa diligência de penhora dos bens já vai ser realizada não por um, mas por 2 oficiais de justiça que vão lavrar um auto circunstanciado de tudo que foi feito e ainda vai contar com a presença de 2 testemunhas, inclusive no caso da requisição de força policial. O ponto importante é entender que a penhora é um ato complexo. Ele não se exaure apenas com a lavratura do auto de penhora ou do termo de penhora, porque ele só se completa se houver a apreensão do bem e se esse bem for entregue em depósito judicial. É lógico que nem sempre vai ser possível o depósito judicial de um bem,
seja porque alguns bens são de difícil remoção, seja porque, às vezes, a comarca, o local, não dispõe de depósito judicial. Então, o artigo 840 do nosso Código de Processo Civil elenca quem serão os depositários, ou seja, com quem ficarão os bens. E a primeira situação é a questão de bloqueio de recursos financeiros. No caso de bloqueio de recursos financeiros, os bens ficarão depositados em bancos oficiais, ou seja, o recurso financeiro ele vai ficar bloqueado e vai ser transferido por uma conta judicial, onde aí sim estará sob a tutela do Poder Judiciário. No caso de bens móveis, semoventes, bens imóveis, esses bens são depositados perante o depositário judicial. Onde não houver depositário judicial, eles serão depositados sobre as mãos e o depósito do exequente. Muitas vezes o exequente ele concorda que esses bens fiquem em depósito com o próprio devedor, com o próprio executado. Então, não necessariamente esses bens vão ser colocados em depósito na mão do exequente, porque às vezes o custo de remoção desse bem não justifica essa medida. E o próprio exequente ele concorda que o executado seja o depositário. Outra situação são os imóveis rurais e as máquinas agrícolas, insumos relativos à atividade rural. Nesse caso, a preferência para o depósito é com o executado, desde que ele preste uma caução. Efetivada a penhora, seja por termos nos autos, seja por qualquer outra medida, é necessário a intimação do executado. O artigo 841 regula a intimação do executado. Vamos conhecer o dispositivo. Artigo 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. Parágrafo 1º. A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que ele pertença. Parágrafo 2º. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado. Parágrafo 4º. Considera-se realizada a intimação a que se refere o parágrafo 2º quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274. Então, o executado ele sempre tem que ser intimado da penhora. Obviamente, se a penhora acontece aos olhos do executado, perante o executado, ele vai, inclusive, assinar o auto de penhora e, portanto, ele vai ser intimado naquele momento. Se ele não acompanha a penhora, ele vai ser intimado por meio de seu advogado constituído no processo. Se ele não tiver advogado constituído, a intimação do executado vai ser por carta com AR, sendo que presume-se válida a intimação enviada ao endereço que consta no processo, ainda que não seja recebido o AR pelo executado, ou ainda que o AR seja devolvido, por exemplo, com a informação que o executado mudou-se, porque é ônus da parte manter atualizado seus dados no processo, seu endereço no processo. Então, esse vai ser um mecanismo de intimação da penhora. Mas temos também uma regra importante, no caso de penhora de imóvel, quando o executado seja casado. É a regra do artigo 842 do CPC. Vamos conhecê-lo. Artigo 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Então, vemos que é importante intimar da penhora o cônjuge do executado no caso de penhora de bens imóveis. Por que isso? Para que o cônjuge do executado ele tenha ciência e ele possa defender a sua ameação, a sua parcela naquele imóvel. Além disso, o artigo 799 traz um elenco de várias pessoas que têm que ser intimadas também, no caso da penhora de um bem imóvel. Por exemplo, o credor pignoratício, o usufrutuário, enfim, todos que têm uma relação contratual com o imóvel,
eles também devem ser intimados da penhora realizada. Por fim, precisamos lembrar que a penhora, em regra, é feita no local onde está o bem, exceto no caso das penhoras realizadas por termo nos autos, por termo de penhora nos autos. Nesse caso, havendo a comprovação da existência do bem, o termo de penhora é lavrado no próprio processo e apenas é realizada a intimação do executado da penhora realizada por termo nos autos. Fora essas situações, a penhora deve ocorrer no local onde está o bem, ainda que ele esteja em posse de terceiros. Esse era o conteúdo que tínhamos para a nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vamos responder a sua pergunta. Se você tem alguma sugestão também de tema para a pílula jurídica, deixe nos comentários que nós vamos preparar o assunto para você. Peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar para mais pessoas que estão estudando direito ou que querem conhecer o direito. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.